Vamos resolver agora o problema 5.57 da nona edição do livro do Halliday. Bem, nesse caso, nós temos um plano inclinado de um ângulo θ, e temos uma massa M1 aqui que está presa a uma corda, a corda passa por uma rodana, passa aqui e está presa a massa M2 que está pendurada, e o sistema todo está sujeito à aceleração gravitacional G para baixo e não tem atrito aqui em M1. As massas M1, M2 e o ângulo θ são dados aqui. Pergunta do item A. Qual é o módulo da aceleração de M1 e M2? O módulo é o mesmo, né, porque a corda é inextensível. Item B. Qual é o sentido da aceleração A2? Ou seja, M2 desce ou M2 sobe? Temos que definir isso aqui. E no item C, quanto vale a tensão na corda? Bom, como sempre, esse tipo de problema se resolve desenhando o diagrama de corpo livre dos objetos e depois escrevendo as leis de Newton. No diagrama de corpo livre você desenha todas as forças. Então, nesse caso aqui do bloco M1, tem a força peso para baixo, tem a força normal perpendicular ao plano, ou seja, normal ao plano, e tem a tração na corda. Repare que nesse caso não tem atrito nesse problema. Então colocamos aqui eixos x e y, apenas para ficar mais claro o que nós vamos escrever adiante. Essa linha tracejada aqui, pontilhada, é paralela ao eixo y, e quando a gente decompuser as forças aqui, vai ficar assim. O ângulo θ é esse aqui, né? Se o ângulo θ é do plano com horizontal, também é da vertical com essa direção aqui perpendicular ao plano. Então, a somatória das forças que atuam sobre o bloco 1 na direção y, que é essa direção aqui, será, nessa direção temos a força normal n, e para baixo tem m1g cosseno θ, então tem sinal menos. Isso, então, a força resultante na direção y vai ser m1 vezes a aceleração do bloco 1 na direção y, isso aqui que significa A1y. E na direção x, nós temos a tração na corda, a tensão na corda, e menos m1g seno θ, essa componente, essa projeção aqui, né? Essa aqui dá o seno. Isso é igual a m1 a 1x. Bem, quando eu escrevo essa expressão aqui, tração menos m1g seno θ, igual a m1 a 1x, se a 1x é positiva, porque o t é maior do que m1g seno θ, então eu estou pressupondo, ao fazer essa escolha, ao escrever a equação desse jeito, que a 1x é positivo para cima, então estou supondo que m1 deve subir, né? Deve acelerar para cima. E que, portanto, m2 acelera para baixo, m2 desce. É uma hipótese, pode estar errada. Se estiver errada, vai aparecer na resposta, não tem problema se você supuser erroneamente. Já veremos. Bom, a gente sabe que a 1y é zero, a aceleração ao longo perpendicular ao plano é zero pela característica, pelo dado denunciado. Na verdade não está escrito explicitamente no enunciado, mas você consegue inferir a partir do que está escrito, está implícito no enunciado, né? Então, se isso é 1y igual a zero, então a normal é igual a mg cosseno θ. A gente vai precisar do normal em problemas com atrito mais adiante. Aqui não serve para nada, mas está aqui o resultado da normal, que será útil quando tiver atrito nesse problema. Seguimos adiante, então, pegando essa equação, que tem como incógnita a aceleração e como outra incógnita a tensão na corda. São duas incógnitas, precisa de mais uma equação. A outra equação vai sair quando a gente escrever as leis de Newton para o bloco M2. Então, M2 tem a força peso para baixo, tem a tração para cima. Se eu colocar o eixo y para baixo aqui, só porque estou supondo que o M2 vai descer, porque aqui eu supus que o M1 subia, então a soma das forças que atuam sobre M2 na direção y vai ser o peso para baixo menos a tração para cima. Isso aqui vai ser igual a M2 a 2y. E novamente, como já fizemos em algum exercício anterior, está implícito que o cabo é inextensível, que essa corda aqui é inextensível. E se ela é inextensível, então essa aceleração do bloco 1 ao longo da direção x, esse x aqui, né, vai ser igual à aceleração do bloco 2 nessa direção y aqui, que é o A2y, ou seja, a aceleração desse cara aqui é igual à aceleração desse cara aqui em módulo. Então eu posso chamar simplesmente de A. E se eu somar as duas equações, quais duas equações? Essas duas equações com o retângulo preto em volta. Essa e essa. Repara que se é um x igual a 2y igual a A, então isso aqui é A, isso aqui é A. E as incógnitas são A e T
A e T são duas incógnitas com duas equações, a gente consegue resolver, principalmente porque as equações são lineares nesse caso, é mais simples, né? Então, se eu somar as duas equações, a tração vai cancelar com essa, as tensões na corda cancelam, e eu vou ter M2G menos M1G seno θ, que é o que está escrito aqui, do lado esquerdo da equação, e do lado direito tem o M1 mais M2 vezes A. Isso a gente resolve para A e encontra aí a expressão para a aceleração, quanto equivale a 1 e a 2. Então agora se a gente substitui, para saber o sentido, né? A gente substitui os valores de M1, M2, G, seno θ, etc. e tal, nessa equação. Então substituindo G 9,8 metros por segundo ao quadrado e M1 e M2 como dados aqui em cima, você pode fazer essa continha aqui para obter 0,74 metros por segundo ao quadrado. O fato de que deu um número positivo significa que a gente chutou corretamente aqui, certo? Então, de fato, M1 sobe e, de fato, M2 desce, que é a resposta aqui ao item B. Falta fazer o item C. Para isso, a gente copia os resultados anteriores, inclusive a expressão genérica aqui para aceleração. Para fazer o item C, a gente lembra da equação, por exemplo, para M2, que é a equação um pouco mais simples, né? Que era peso para baixo menos tração para cima, né? Peso para baixo menos tração para cima igual a massa vezes a aceleração do bloco 2. Então, a partir daqui a gente resolve para T. T vai ser simplesmente M2G menos A. A expressão para A está escrita aqui em cima em termos genéricos. Vamos substituir essa expressão literal. Eu sei que muita gente prefere simplesmente pegar o valor numérico que obteve para aceleração no item anterior e jogar aqui e obter o resultado numérico para T. Está correto isso, não tem nenhum erro. Mas eu quero fazer a conta literal porque depois a gente pode pegar o resultado final e tomar alguns limites, mexer nos dados e ver o que acontece. Então, substituindo, aqui M2G está aqui, e tem um termo que é menos M2A que aparece aqui. Como A tem um G na frente multiplicando, eu coloco esse G do A em evidência aqui, e vou escrever então M2G, esse termo aqui, 1 menos esse outro aqui, que está multiplicando o G na expressão para A. Ok? Então vamos escrever isso aqui que eu acabei de dizer. Eu tenho que simplificar essa expressão, eu coloco M1 mais M2 em evidência. Então M1 mais M2 vira esse 1 aqui, M1 mais M2, menos M2 que está aqui, e mais M1 seno θ. Olhando para essa expressão, eu posso ver que M2 cancela, e que eu posso também colocar M1 em evidência. Então, colocando M1 em evidência, eu reescrevo então M1, M2, G1 mais seno θ, dividido por M1 mais M2. É a expressão literal. Se você quiser substituir os números, fique à vontade. Então aí os números, você bota numa calculadora e obtém 21 newtons, é o valor da tensão na corda. Eu acho mais interessante você pegar essas duas expressões, tanto para aceleração como para tensão na corda, que são literais, e analisá-las tomando diferentes limites físicos. Por exemplo, o que acontece quando G é igual a zero? Se você acaba com a gravidade nesse problema. Ora, olha para essa expressão, se você fizer G igual a zero, a aceleração dos blocos passa a ser zero, claro, ele não vai mais descer porque não tem nada puxando para baixo, e a tração na corda também vai ser zero, porque esse cara não está sendo puxado para baixo, nem esse, não tem tensão na corda. Ou se você considerar o limite de M2 muito maior do que M1, se esse cara aqui é muito maior do que esse, digamos, esse cara aqui é um elefante, isso aqui é uma bolinha de ping-pong, né? Esse cara aqui é um elefante, isso aqui é uma bolinha de ping-pong, esse cara é muito maior do que esse, olha o que acontece nas expressões. Se esse aqui M2 é muito maior do que M1, M1 é desprezível no denominador e M1 é desprezível no numerador. Então sobra M2 em cima e M2 embaixo. Só que um cancela o outro e, portanto, A igual a G. Então, se esse aqui é um elefante, esse aqui é uma bolinha de ping-pong, o elefante cai em queda livre, certo? E a bolinha de ping-pong sobe com a aceleração G. Da mesma maneira, se esse cara é muito maior do que esse, elefante, bolinha de ping-pong, se coloca M2 muito maior do que M1, M1 é desprezado aqui, aí o M2 vai estar sozinho, ele cancela com o de cima e só vai sobrar um M1 muito pequenininho. Então se M1 for para zero, por exemplo, né, a tensão na corda vai para zero. Um elefante aqui pendurado em uma bolinha de ping-pong, e aqui a tensão na corda vai ser próxima de zero. Ou se você imaginar o contrário, que M1 é muito maior do que M2. Se M1 é muito maior do que M2, vamos começar de novo para cá. De novo, M1 é muito maior do que M2, M2 é desprezível perto desse cara. Se M1 é muito maior do que M2, esse cara é desprezível e aparece um sinal menos aqui, certo? Esse sinal menos significa que a aceleração que era positiva para cá, ela é negativa. Claro, se eu coloco um elefante aqui, uma bolinha de ping-pong aqui, o elefante desce, ele não sobe. Plano sem atrito, né?
E qual será a aceleração com que esse elefante desce aqui, o plano inclinado sem atrito? Se M1 é muito maior do que M2, e desprezei M2 aqui, desprezei M2 aqui, o M1 cancela, fica menos G seno θ. G seno θ, lembra, é a aceleração do plano inclinado sem atrito de um bloco sozinho. É como se a bolinha de ping-pong não contasse para nada aqui. E se você for medir a tensão na corda, novamente, M1 muito maior do que M2, então M1 muito maior do que M2, esse M2 some, esse M1 que vai sobrar sozinho cancela com o de cima e sobra um termo que é proporcional a M2, que se M2 for pequenininho, também vai ser desprezível a tensão na corda. Ou então, se você não mexe nas massas, mas mexe no ângulo, se você toma θ igual a zero, por exemplo, θ igual a zero faz com que o seno desapareça daqui e daqui, você vai ter M2G sobre M1 mais M2 aqui, e aqui M1 M2G sobre M1 mais M2, que é exatamente o exemplo que a gente viu numa aula anterior. Ou se você tomar θ igual a 90 graus, esse ângulo aqui aumentando até 90 graus, o que você tem essencialmente são duas massas penduradas agora. A força normal vai para zero, né? Está no slide anterior. A força normal vai para zero, e você tem duas massas penduradas e é chamada máquina de Atwood. Se você toma θ igual a 90 graus, isso aqui, a aceleração vai ser G, M2 menos M1 sobre M1 mais M2, e a tensão na corda fica, esse seno dá 1, né? Mais 1 dá 2, 2M1 M2G sobre M1 mais M2.